Entre o medo e a fé, entre a ciência e o sobrenatural, existem histórias que o mundo preferiria esquecer. Hoje você vai conhecer os casos mais sombrios e reais de exorcismos documentados na história. Casos em que o mal parecia ter nome, voz e rosto. Alemanha, década de 70. Uma jovem de fé intensa, estudante universitária, começa a mudar de uma forma assustadora. Seu nome: Anneliese Michel. A princípio pareciam sintomas neurológicos. Ela dizia ouvir vozes aterrorizantes que a atormentavam. Desenvolveu uma aversão inexplicável a objetos sagrados, como crucifixos e água benta, e começou a falar em línguas antigas que nunca havia estudado. Os médicos, confusos, a diagnosticaram com epilepsia e distúrbios mentais, prescrevendo tratamentos que não surtiam efeito algum. Seus pais, desesperados e devotos, acreditavam que a luta de sua filha não era contra uma doença, mas contra algo muito mais sombrio. Eles buscaram ajuda na igreja, convencidos de que Anneliese estava possuída. Após muita insistência, a autorização para o ritual de exorcismo foi concedida. Durante 10 longos e exaustivos meses, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo. As gravações desses rituais são aterrorizantes. Nelas, é possível ouvir vozes guturais saindo de sua garganta, gritando nomes de demônios e figuras históricas como Lúcifer, Judas, Nero e até mesmo Hitler. Ela se contorcia, agredia a si mesma e a sua família, e recusava comida. Até que um dia, o silêncio finalmente tomou conta da casa. Anneliese Michel morreu aos 23 anos, pesando apenas 30 quilos, vítima de desnutrição e desidratação. O caso virou um escândalo mundial, levando seus pais e os padres envolvidos a um julgamento por homicídio culposo. Sua história trágica inspirou o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose, deixando uma pergunta que ecoa até hoje. Ela foi vítima de uma doença mental negligenciada ou de uma batalha espiritual que ninguém conseguiu vencer? Viajando no tempo para os Estados Unidos, em 1928, encontramos a história de Emma Schmidt, que se tornou mais conhecida pelo pseudônimo Anna Eklund. Sua vida foi um tormento desde a adolescência. Ela dizia ser atormentada por forças invisíveis, incapaz de entrar em igrejas e reagindo com violência a qualquer símbolo religioso. Sua família acreditava que ela havia sido amaldiçoada por sua própria tia e uma governanta, que supostamente praticavam rituais de magia. Após anos de sofrimento, Anna foi levada para um convento em Earling, Iowa, para ser submetida a um dos exorcismos mais longos e documentados da história americana. Durante o ritual, conduzido pelo padre Theophilus Hiesinger, testemunhas, incluindo várias freiras, afirmaram ter presenciado eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. Relataram que Anna levitou da cama, falou e compreendeu idiomas que nunca conheceu, e seu corpo se contorceu de maneiras humanamente impossíveis. A sala ficava terrivelmente fria, e odores fétidos surgiam do nada. O mais perturbador era que o padre afirmava ouvir múltiplas vozes saindo dela, cada uma se identificando como um espírito maligno diferente. O ritual se estendeu por quase 3 semanas, em 3 sessões distintas. Após a última e mais intensa sessão, Anna Eklund foi declarada liberta. Ela viveu o resto de sua vida em paz, mas o que realmente aconteceu naquele convento permanece um mistério profundo, um relato que desafia céticos e crentes. Talvez o caso mais famoso de todos seja o que inspirou o clássico do terror, O Exorcista. Em Maryland, no final da década de 1940, um garoto de 14 anos, cujo nome verdadeiro foi protegido sob o pseudônimo Rolando, começou a vivenciar fenômenos aterrorizantes. Tudo teria começado depois que sua tia, uma espiritualista, o ensinou a usar um tabuleiro Ouija. Após a morte dela, ruídos estranhos, como arranhões e batidas, ecoavam pelas paredes de seu quarto. Objetos começaram a se mover sozinhos e a levitar. A situação escalou rapidamente. Roland começou a gritar palavrões em latim, uma língua que ele não conhecia, e marcas vermelhas e arranhões apareciam misteriosamente em sua pele, formando palavras como
Hell, inferno. Desesperada, sua família procurou a Igreja Católica. Vários padres se envolveram, realizando dezenas de sessões de exorcismo ao longo de meses. Os diários dos padres que conduziram os rituais descrevem cenas de puro horror. A cama do menino tremia violentamente, objetos voavam pelo quarto e vozes demoníacas saíam de lugares diferentes, nunca diretamente da boca de Roland. Esse caso chocante se tornou a base para o livro e o filme, O Exorcista, que aterrorizou plateias no mundo todo. Mas o que muitos não sabem é que, ao contrário do desfecho do filme, a história real teve um final diferente. Após um exorcismo final particularmente violento, Roland Doe foi considerado curado. Ele cresceu, casou-se, teve filhos e levou uma vida completamente normal. E até o dia de sua morte, ele nunca mais falou publicamente sobre o que aconteceu naqueles meses de terror. Nem toda a história de exorcismo, no entanto, é apenas sobre o sobrenatural. Algumas se transformam em crimes terríveis. Em 2005, na Romênia, uma jovem freira de 23 anos chamada Maricica Cornici, que vivia em um isolado mosteiro em Tanacu, começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela se tornava violenta, dizia ouvir o diabo e afirmava estar possuída. O líder do convento, o padre Daniel Corogeano, junto com outras 4 freiras, decidiu que a única solução era um exorcismo. O que se seguiu não foi um ritual, mas uma tortura. Maricica foi amarrada a uma cruz improvisada, amordaçada com uma toalha, isolada e deixada sem comida e água por 3 dias, enquanto o grupo rezava incessantemente sobre ela. Quando finalmente a desamarraram, Maricica estava inconsciente. Ela morreu a caminho do hospital. A autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia, desidratação e uma overdose de adrenalina causada pelo terror. O padre Daniel Corogeano e as freiras foram presos e condenados por homicídio. O caso chocou a Romênia e o mundo, tornando-se um símbolo sombrio de como a fé, quando levada ao extremo e desprovida de discernimento, pode se transformar em uma tragédia brutal. A Igreja Ortodoxa Romena chamou o ato de erro humano e prática abominável, mas para alguns, a pergunta permaneceu: foi apenas fanatismo cego ou havia algo genuinamente maligno naquele convento que consumiu tanto a vítima quanto seus agressores? Nossa última história nos leva para um tempo muito mais recente. Gary, Indiana, 2011. Latoya Ammons, uma mãe solteira, e seus 3 filhos se mudaram para uma casa modesta que logo se transformaria, segundo eles, em um portal para o inferno. Os eventos começaram de forma sutil. Enxames de moscas apareciam no inverno, sons de passos ecoavam pelo porão e portas rangiam e batiam sozinhas. Mas a atividade paranormal escalou de forma aterrorizante. Os filhos de Latoya começaram a exibir comportamentos bizarros, falando com vozes grossas e não naturais, com os olhos revirados. O clímax aconteceu quando, segundo relatos de uma assistente social e uma enfermeira que visitavam a casa o filho de 9 anos de Latoya, caminhou para trás, subiu pela parede e deu uma cambalhota por cima de sua avó, aterrissando de pé, sem nunca ter soltado a mão dela. O caso se tornou tão sério que atraiu a atenção do Departamento de Serviços Infantis e do Departamento de Polícia de Gary. O capitão da polícia, Charles Austin, um cético de longa data, admitiu em relatórios oficiais ter testemunhado eventos inexplicáveis na casa, como interferências em equipamentos e pegadas molhadas aparecendo do nada. A família foi submetida a avaliações psiquiátricas, que não encontraram nada de anormal. Um padre católico foi chamado e realizou 3 exorcismos na casa e em Latoya. Após os rituais, a família se mudou e, desde então, nunca mais vivenciou qualquer fenômeno paranormal. A casa, apelidada de Casa dos 200 Demônios, foi comprada por um investigador paranormal e, eventualmente, demolida em 2016. Até hoje, policiais, médicos e assistentes sociais que testemunharam os eventos se recusam a dar explicações lógicas para o que viram. 5 histórias, 5 vidas marcadas pelo terror. Para alguns, são relatos de psicose, histeria coletiva e doenças mentais mal compreendidas.
para outros, são a prova irrefutável de que o mal existe, não como um conceito abstrato, mas como uma força real e consciente que, por vezes, caminha entre nós. O que você acredita? O mal é um problema psicológico, confinado aos corredores da mente humana? Ou é algo espiritual, uma sombra que se esconde logo além da nossa percepção? A resposta talvez esteja na fronteira entre o que sabemos e o que tememos. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!